Olá, viajantes gastronômicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bizi e esse é o seu canal Tia Bizi por aí e além. Hoje a nossa viagem é ao Oriente Médio, isso mesmo, nós vamos preparar uma receita deliciosa de uma esfirra de carne e ao longo da receita eu vou passando para vocês as variações, tá bom? Vamos comigo nessa viagem? Bora! Bom, pessoal, eu vou passar os ingredientes da sugestão que eu vou fazer de recheio, que é o recheio de carne moída, que é o mais tradicional, tá? Mas fica a critério de vocês, use a criatividade e com a mesma massa você pode fazer um recheio de verdura, um recheio de queijo, um recheio de frango, tá bom? Com os ingredientes que vocês desejarem. Eu vou passar os ingredientes da receita de carne e vou passar as dicas para vocês de como não deixar a carne virar aquela bolinha seca dentro. Esse recheio vai ficar bem úmido, vocês vão ver. Bom, pessoal, eu vou começar pelo recheio, por quê? Porque esse recheio ele precisa ser preparado com antecedência de pelo menos meia hora, tá? Se vocês quiserem preparar de um dia para outro, não tem problema. Você pode preparar, por exemplo, à noite do dia, mantém na geladeira sempre, tá bom? Porque é carne fresca. E no dia seguinte vocês fazem a esfirra, tá bom? Eu vou passar agora as quantidades que eu vou usar e vou preparar com vocês o recheio pra gente já deixar descansando na geladeira pra depois a gente já preparar a massa junto, tá bom? Bem, pro nosso recheio de carne, nós vamos precisar de 500 gramas de carne moída. Pro tempero, nós vamos usar meia cebola picadinha, 2 tomates sem semente picadinho, o suco de um limão e um dentinho de alho bem amassadinho. Daí os temperos nós vamos colocar sal e pimenta do reino a gosto, um pouquinho de cominho para quem gosta, fica a critério também, porque é um sabor bem específico, né? É tradicional, fica a critério de vocês, e uma pitadinha de canela em pó, tá bom? Essa é a receita que a gente vai preparar hoje. E depois eu vou dando as dicas pra vocês de como preparar as de verduras, de queijo e tudo quando a gente for fazer a montagem, tá? Bom, pessoal, nós vamos começar a misturar os ingredientes aqui, né? Os temperinhos, pra gente deixar essa carne repousando, tá bom? Ó, então aqui eu já tenho a carne moída, tá bom? 500 gramas. Eu vou misturar, aqui eu já tenho a cebola e o alho, tá? Eu vou misturar aqui, bem picadinho. Eu vou colocar o tomate também picadinho, lembrando que o tomate está sem semente. Aqui o tomate. Daí eu vou colocar uma colher mais ou menos de chá de sal, uma pitadinha de cominho em pó, vou colocar um pouquinho mais que eu adoro. Uma pitadinha de canela em pó, pimenta do reino, eu gosto de usar moidinha na hora. Vou colocar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, que é mais pra agregar sabor, tá? E o limão. O limão eu gosto de cortar na hora, tá? Eu vou cortar e espremer diretamente aqui o suco de um limão. E vou misturar. Bom, pessoal, tá bem misturadinho já, tá bom? A nossa carne com os ingredientes. Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma outra travessinha com uma peneirinha. Eu tenho essa de plástico mesmo, vai ser esta, tá? E nós vamos transferir esta carne que já está misturadinha, nessa cestinha, né, nessa peneirinha. Bem, pessoal, a nossa carninha moída já está aqui na nossa peneirinha, tá? Eu vou colocar dentro dessa outra travessa, só para não vazar água dentro da nossa geladeira. Você pode deixar ela descansando por no mínimo 30 minutos, se você quiser fazer hoje já põe 30 minutos enquanto você vai preparando a massa, ou você pode deixar até de um dia para o outro, tá bom? Eu coloquei aqui, vou cobrir direitinho com papel filme e vou levar à geladeira para descansar, tá? Daí nós vamos fazer a nossa massa e montar, e aí eu vou explicar para vocês como fazer a esfirrinha fechada e como fazer a esfirra aberta, tá bom? Vamos levar para descansar essa carne.
Bom, pessoal, eu vou passar para vocês os ingredientes da massa e nós vamos preparar ela juntas, tá bom? São 700 gramas de farinha de trigo comum, 375 gramas de água, 250 gramas de óleo de girassol, 20 gramas de açúcar comum e 30 gramas de fermento biológico fresco. Bom, pessoal, agora nós vamos preparar essa massa. Já tá com os ingredientes anotadinho. Eu esqueci de passar pra vocês que vai um pouquinho de sal, tá? Mas vai um pouquinho de sal porque é uma massa salgada, tá bom? Então, é o seguinte, nós vamos começar colocando o fermento biológico fresco aqui na nossa tigelinha, tá? Eu dou uma esfareladinha nele, tá bom? E nós vamos misturar com o açúcar. Gente, ó, o fermento, ele fica líquido, tá vendo? Porque aqui, por enquanto, eu só misturei o açúcar e o fermento fresco, tá? Ele fica assim. Daí eu vou colocar a água em temperatura ambiente, tá? Não é morna, é em temperatura ambiente. Vou colocar o óleo. Mistura um pouquinho. Vamos começar a juntar a farinha. Gente, é assim. Eu coloco a água em temperatura ambiente porque eu não quero que esse fermento comece a agir agora. Eu quero que ele tenha a ação dele dentro do forno quando as esfirras estiverem prontas pra assar, tá bom? Porque se ele começar a reagir agora, eu não dou conta de moldar todas as esfirras e levar pro forno sem que elas cresçam. E se ela crescer muito antes de ir pro forno, ela fica seca. Então é isso aí. Então a água a temperatura ambiente, se você vive num lugar que tá muito calor, pode ser até água geladinha, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começar colocando um pouco de farinha de trigo. Lembrando que é assim, eu passei 700 gramas de farinha, porém, a gente pode usar um pouco mais por causa da quantidade de líquido, por causa da temperatura ambiente, a umidade do ar, tudo isso, tá? Então, 700 gramas é uma média, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Ó, coloquei aqui um pouco. Agora eu entro com o sal. Ó, ponho o sal em cima da farinha de trigo. E agora assim eu vou misturar. Pessoal, ó, eu coloquei mais um pouquinho da farinha de trigo. Essa, assim, ó, aqui foram os 700 gramas pesadinhos que eu tinha colocado, tá? Porém, como eu tenho que sovar essa massa, eu vou usar um pouco mais porque eu tenho que pôr na mesa pra sovar e tal, tá bom? Então, agora nós vamos sovar a massa. Ó, vou pôr aqui na mesa. Mesa limpinha, higienizada. E vou sovar durante uns 10 minutos. Assim já faz exercício pro braço. Bom, pessoal, já sovei por 10 minutos. Agora, nós já vamos dividir a massa, montar e começar a assar. Não precisa descansar essa massa, tá? Tá pronta. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Essa receita, ela dá aproximadamente umas 50 esfirras. Então, nós vamos partir pela metade. Consideramos que aqui são umas 20, 25. Depende do tamanho que você vai fazer, tá? E aqui, metade. Eu vou fazer assim, gente. Essa receita dá pra gente fazer a esfirra fechada e a esfirra aberta. Eu vou ensinar as duas agorinha. Ó. Dá uma enroladinha assim na massa. É mais pra gente porcionar, tá? Não tem medida certa, depende do tamanho que você vai fazer. Eu vou cortar aqui, ó, metade. Dessa metade eu vou começar a tirar os disquinhos, ó. 1, 2, 3... Gente, quando eu comecei já a preparar a massa, o meu forno já tava pré-aquecendo, tá? Põe o forno pra pré-aquecer e começa a preparar a massa, porque o forno tem que estar bem quente, principalmente pra esfirra aberta. A esfirra aberta, ela não pode ficar muito tempo no forno, senão ela seca a carne, tá? Que nós vamos falar dela já que tá aqui do lado. Bom, gente, esfirra aberta. Nós vamos pôr um pouquinho de farinha de trigo aqui. Se você tiver um pouquinho de fubá, pode ser também, tá? Eu vou pôr a farinha de trigo porque é o que eu tenho hoje. Daí nós vamos passar essa bolinha aqui, ó, da massa e já vamos colocando aqui na forma.
Pera aí que eu vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Gente, ó, vou tentar mostrar pra vocês daqui, tá? Eu passei na farinha de trigo e coloquei assim. Daí aqui, elas estão meio feinhas assim, mas a gente vai ajeitar agora, tá bom? Ó, o que que eu vou fazer? Dedinho assim. E nós vamos abrir um pouquinho ela, mas é um pouquinho só, ó. Não precisa de muita coisa, não. Ela não vai ficar aquele redondinho, vocês não se preocupam, não, porque é artesanal, gente. Tá, ó. Tá? Então, ó, nós vamos abrindo assim, ó. Bom? E agora eu vou colocar a carninha moída e vocês vão entender por que que a gente fez isso. Gente, pra continuar agora, pra pôr a carninha aqui, a gente já abriu aqui a massinha, vocês viram, né? Eu vou pegar a nossa carninha. Lembra que eu fiz a carne, temperei e coloquei ela assim numa peneirinha? Eu vou abrir junto com vocês aqui e vou mostrar pra vocês por que que eu fiz isso. Ó. Eu pus ela numa peneirinha por quê? Ela solta líquido. Dá pra ver? Vendo? Ó, tá? Essa aguinha, se você deixar a carne temperada sem pôr pra escorrer, essa água vai ficar dentro da sua massa e vai matumar tudo, tá bom? Então, minha carninha já tá preparada. Aqui, se quiser, inclusive, pode dar mais uma apertadinha. Esse limão, ó, ele ajuda a dar como se fosse uma cozidinha na carne, pra já ficar aquela carne mais saborosa, mais úmida, tá? Ó, agora que são elas, hein? Que se aberta. Ó, pessoal, vou pôr assim pra ver se eu consigo explicar direitinho. Eu vou pegar aqui a carne. Vou colocar aqui no meio dessa massinha e vou apertar. Lembrando, gente, que essa massa não descansou. Eu abri e nós já estamos colocando a carne, tá? Ó. Carninha. Coloca um bolinho assim no meio e aperta. Quando aperta, ela já forma aquela borda famosa. Ó, colocou, apertou. Ela já forma a bordinha, tá bom? Bom, pessoal, colocamos a carne, ó. Vocês viram que ela ficou bem assim. Com aquela bordinha daquelas esfirras famosas que vocês sabem qual é. Eu vou levar ao forno. O meu forno, ele chega no máximo 250 graus. Ele está no máximo... Como ele é elétrico, ele acende em cima e embaixo. Vou pôr e nós vamos ver junto. Enquanto assa essa, nós vamos fazer a fechada. Gente, eu trouxe vocês aqui pertinho da minha mão, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Lembrando que isso aqui é 1/4 da massa, tá? Então, ó, eu vou fazer um rolinho pra porcionar melhor. Ó, meio, eu vou fazer 4 aqui porque eu quero um tamanho maior. Cada um faz o tamanho que desejar, tá? Ó, separa aqui a massa. Gente, lembrando que essa massa tem que abrir rápido por causa que ela não pode ficar crescendo muito, tá? Ó, eu ponho a massa aqui, abro ela um pouquinho, tá? Pode ser com o rolo, na mão, como vocês desejarem. Venho com a nossa carninha, que tá aqui escorrendo ainda. Ponho aqui no meio, certo? Ok. Pôs aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Presta atenção, vou tentar ver se vocês chegam bem pertinho aqui de mim pra ver. Nós vamos colocar um lado da massa por cima da carne. E esse outro lado cruzando esse, ó. Quando a gente cruza, a gente já forma um biquinho. Fecha bem. Aí vai puxar essa partezinha que sobrou por cima de tudo, tá? Modela direitinho, ó, tá? Eu tenho aqui a minha esfirrinha fechada, tá bom? Ó, vou colocar ela na forma. Eu gosto de colocar com essa parte lisa pra cima, porque eu acho que fica mais bonito. Gente, ó, mais uma pra vocês não chorarem e falar que eu não expliquei direito, hein? Ó, abriu a massa, certo? Pego o nosso recheio, fecho e ponho aqui dentro, tá? Presta atenção, ó. Puxei tudo pra um lado. O lado que vocês escolherem, puxa pra cima. O outro lado, cruza com esse. Fecha aqui direitinho e já forma um biquinho, tá vendo? O que sobrar de massa, por cima. Arruma direitinho. E é isso. Deu pra entender, né, gente? Ó, triangulinho, tá?
Vou colocar aqui e vou levar no forno. Ó, tá bom? Tá aqui. Gente, enquanto a gente tava aqui modelando as fechadinhas, as esfirras abertas já ficaram prontas. Eu vou tirar pra gente ver, peraí. Gente, vou chegar perto, olha isso. Dá pra ter noção do meu desespero? Gente, eu vim dar uma dica pra vocês que é assim. Se vocês vão fazer em grande escala pra vender, e às vezes você tá sozinho, não tem ninguém que ajude, qual é a sugestão? Ó, já abre várias massinhas, tá? Já abre várias. Daí você já vem, ó, bota o recheio em todo mundo, tá? Bota o recheio aqui em todo mundo. Ó, bota o recheio em todo mundo. Aí vem e fecha todo mundo, porque assim você ganha mais tempo, tá bom? Dica da Tia Bizi. Gente, ó, eu vou ensinar um negocinho aqui rapidinho pra vocês, que é pra vocês verem que essa massa dá pra fazer o salgado que quiser, tá? Ó, vou dividir aqui. E é o seguinte, ó, eu vou pegar um desse, abro a massa, tá? Daí eu venho aqui e coloco, ó, uma fatiazinha de presunto, uma fatia de queijo. Gente, ao gosto de vocês, tá? Ó, enrola igual um rocambolinho, ó. Tá pronto, mistinho. Vou fazer mais um. Ó, pegar esse gordinho aqui. Abre a massa. Uma de presunto. Ó, uma. Põe uma, duas, quantas vocês quiserem, é sugestão, tá? Ó, fechou. Rolou. Mistinho, tá bom? Pra não chorar que eu não ensinei. Gente, ó, eu fiz o mistinho aqui pra gente assar também, pra ver como vai ficar. E aí eu que queria contar um negócio aqui pra vocês, ó. Essa massa, ela é tão boa que se vocês somente fizer as bolinhas assim, ou compridinho, como vocês quiserem, e assar, ela fica igual bisnaguinha, tá bom? Mais uma dica, eu vou assar esses dois aqui sem recheio pra vocês verem a textura. Ó quanta coisa dá pra fazer com essa massa, hein, gente? Não é pra chorar. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa receitinha de hoje, né, da nossa massa de esfirra maravilhosa. Eu dei como massa de esfirra, mas vocês viram que a gente pode fazer também enroladinho de presunto e queijo, enroladinho de salsicha. Se vocês não comem carne, os veganos, vegetarianos, né, vocês viram que essa massa não leva ovos, justamente porque assim os veganos, vegetarianos podem fazer essa massa também, que é deliciosa. Pode rechear com uma verdura da sua preferência, né? Uma escarola, um espinafre, um queijo, fica a critério, gente. A massa, a minha intenção dessa receita, além de fazer a esfirra que eu tava morrendo de vontade, era passar pra vocês essa massa que é super versátil, que dá pra fazer um montão de receita com elas, tá bom? Agora é claro que eu vou mostrar pra vocês como ficou a texturinha do pão. Ó, o pãozinho, se você quiser fazer só como massa de pão, ele fica, gente, ó, ó, vocês estão vendo a maravilha dessa massa? Sabe aquelas bisnaguinhas? É essa textura, ó, tá quentinho, eu tô queimando o dedo. Bom, gente, agora eu vou mostrar a esfirra, né, que é a minha preferida, de carne. Ó, vou mostrar essa pequenininha. Gente, olha isso aqui. Eu quero abrir pra mostrar pra vocês o recheio, ó, tá vendo? Ó. O recheio dela fica assim, gente, não fica aquele recheio embatumado, que fica uma bolinha só no meio e o resto fica sem recheio, tá? Por que ela ficou assim? Porque a carninha ficou lá de um dia pro outro na geladeira com limão, tá bom? Tá aqui, eu vou comer já que eu tô salivando. E aqui, claro, né, o nosso bauruzinho, né, ó, tá? Ó. Ah, delícia! Eu vou comer tudo, viu, gente? E é de carninha aberta que eu quero mostrar pra vocês aqui de pertinho, tá bom? Gente, ó. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes que eu esqueça. É assim.
Se eventualmente vocês quiserem congelar essa massa, eu sugiro congelar ela crua. Sim, por quê? Porque quando você colocar... Então assim, a gente montou ela, não leva pro forno, já leva direto pro freezer em aberto, porque você corta a fermentação dela, tá bom? Quando você quiser fazer, o que você faz? Você tira ela, deixa ela descongelar naturalmente. Quando você vê que ela tá fofinha, crua ainda, você vê que ela tá fofinha, leva ao forno bem quente, que ela vai ficar assim bem fresquinha, tá bom? Então a minha sugestão é congelar ela crua. Porque o que acontece? Quando você descongela, volta a fermentação e aí você leva ela no forno e ela assa mais fofinha, tá? Porque se a gente congela ela assada, quando você requenta ela, ela fica seca, tá? Então a minha sugestão é essa. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou da nossa receitinha, dê aquele like e não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber em primeira mão sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, continue comigo nessa viagem, que vem muito mais por aí. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, com certeza eu vou responder para vocês com o maior carinho, tá bom? Que esse é o meu intuito aqui com vocês, tá? Agora eu vou comer, que eu tô com uma fome. E é isso, tá bom? Um beijinho e bom apetite!